Há muito que não se falava tanto de alimentação e de alimentos, pela escassez que a guerra veio proporcionar, não provavelmente a nós que estamos numa Europa ainda organizada, mas em alguns dos países mais pobres do mundo. Mas a questão que se levanta para nós é se sabemos exatamente o que estamos a comer e se está garantida a qualidade da nossa alimentação. Por esse motivo, convidei a Suzete Estrela, que é engenheira alimentar e health coach, para que me dissesse se, afinal de contas, sabemos o que é que andamos a comer. O que é que dizes, Suzete? Olá Jorge, primeiro obrigada pelo convite. Para mim, eu ouço sempre o teu podcast e tens sempre convidados fantásticos, por isso é assim uma honra estar aqui contigo. Obrigado, obrigado. Então, relativamente, sabemos o que andamos a comer. A grande verdade é que começa a ficar cada vez mais complexo. E porquê? Porque os sistemas alimentares são cada vez mais complexos. No entanto, também é importante que nós, consumidores, de um modo geral, precisamos de investir algum tempo em literacia alimentar. Uma das coisas que se fala agora muito é como é que eu sei o que é ando a comer, já não sei para onde me é de virar quando vou ao supermercado, não só pela questão do preço, mas porque uma das coisas que me diziam no outro dia é que é difícil encontrar congelados sem cristais de gelo, por exemplo, porque muitos alimentos são abandonados e as pessoas têm imenso receio. Isso é uma coisa que não é, obviamente, muito boa. Mas, de facto, eu, como consumidora, também tenho que ir à procura de informação, porque ela existe. Agora, é dispersa, é densa, tem termos muito técnicos, de facto não é muito fácil para o consumidor comum no dia-a-dia que nós já vivemos, não é? Portanto, onde é tudo muito ocupado. Basicamente é Suzete, e se me isto. deixas acrescentar mais um elemento, precisamos de uma lupa, porque nós pegamos em qualquer embalagem e se conseguimos ler algumas letras é satisfatório, mas ler todas, duvido muito. Muito, exato, então, ou seja, ter que recorrer à estratégia de tirar uma fotografia para depois aumentar a imagem e ler o rótulo, significa que a lei, apesar de estar a ser cumprida, tem que ser revista urgentemente. Ou seja, de facto, os caracteres que nós colocamos no rótulo, existe legislação para o tamanho mínimo e tem que ser cumprido. Mas algumas marcas levam aquilo ao limite e dificultam muito. Por vezes não é só o tamanho, como o contraste, mas nós como consumidores, sabendo que existe lei para isto, eu posso reclamar, só que às vezes achamos que não, que é normal eu ter que tirar uma fotografia ao do smartphone, o que seja, e aumentar para ver o rótulo. Não, isto não é normal. E não tem a ver com o facto da pessoa dizer, eu não vejo bem. Não. Porque se disser lá sem glúten, sem lactose ou sem açúcares, já vai estar em letras garrafais. E, portanto, todos os outros ingredientes também têm que ter, não letras garrafais, mas têm que, obviamente, ter uma leitura mais simpática, porque não é de todo, os ingleses têm aquele termo user-friendly, não é? Portanto, não é de todo amigável ler os rótulos hoje em dia. E essa é uma das dificuldades que eu encontro nos cursos, tanto os gratuitos como os pagos, e as pessoas que me abordam, que é como é que eu hoje em dia, primeiro, como é que eu leio rótulos? Eu costumo dizer, ler rótulos é tão fácil como ler uma mensagem. E interpretar o rótulo é que já é outra cantiga. Suzete, Saber, mas não lá seria está. tudo mais simples se aplicássemos a regra dos semáforos, como em alguns alimentos já vemos? Não seria uma linguagem universal que nos podia ajudar a perceber qual é que é o alimento que está longe de ser saudável, um que é intermédio e outro que é aconselhável? Essa é uma excelente pergunta, Jorge, uma pessoa inteligente, claro. Então, a história dos semáforos e o Nutri-Score, por exemplo, que foi criado pela França, o que é que acontece aqui? Tem prós, ou seja, nem toda a gente consegue encontrar ali benefícios. Portanto, de facto, tem algumas coisas boas e coisas menos boas. Coisas boas é que, de facto, é mais fácil, aparentemente mais fácil e mais rápido para o consumidor identificar. Só que isso, mais uma vez, leva-me para um sítio onde eu não estou a educar o consumidor, mas eu estou sim a dar-lhe ferramentas que aparentemente são rápidas e boas para ele, mas que na verdade continuam a não educar o consumidor. Vou dar um exemplo. Eu posso ter uma gordura, e este exemplo foi assim, aliás, os produtores de azeite de Espanha pediram que o Nutri-Score, o algoritmo do Nutri-Score fosse revisto. Porquê? Porque o azeite tem de facto muita gordura, mas é uma gordura boa.
e a verdade é que ele depois caía mais para as cores menos benéficas, ou seja, eu vou olhar para alguns cereais de grandes marcas, de multinacionais, que são verde ou ali por aí, pronto, ou seja, uma coisa ali na primeira ou na segunda escala de cor, e acho que aquilo é mais saudável, e depois deito o azeite que tem milhares de anos, que é um produto natural, ao fim da escala de cor que o consumidor está a ser educado para rejeitar ou comer menos Percebo a vezes. responsabilidade do consumidor, Suzete, porque de facto o azeite é um produto de excelência, é ótimo para a nossa saúde. O problema está na quantidade e é também preciso perceber qual é a quantidade de azeite recomendada diariamente, não é? Isso também é muito curioso, porque existe de facto algumas críticas, por exemplo, quando os chefes abusam das colheres de sopa de azeite, porque tudo é bom até à dose certa. Isso, cá está. Tudo, a dose é que faz o veneno, e isto é em tudo na vida. Mas eu não posso usar só essa informação, eu tenho que perceber que de facto não posso andar a beber 4 ou 5 colheres de azeite por dia, que menos do que isso é saudável e mais do que isso pode já não ser assim tão benéfico, mas também pegar em cereais todos os dias altamente transformados pela indústria, só porque está na primeira e segunda escala de cor, e olhar para aquilo como algo mais saudável, ou seja, aquele algoritmo, apesar de ser muito bom, precisa ser revisto. No entanto, eu costumo sempre dizer, claro que nós precisamos de começar por algum lado. Agora, se eu educar o consumidor só desta forma, olha, está aqui este painel de cores, este Pantone de cores, vamos comer mais do princípio do Pantone e mais do fim. Não é bem assim, eu tenho que o educar a ler, isso é um primeiro sinal, e depois tenho que ir aos ingredientes, antes da tabela nutricional eu tenho que ir perceber de onde é que vem aquela construção de cores, porque se a gordura tem mais gordura, mas vem de uma boa gordura, então eu entendo, ok, ele tem mais gordura, mas vem de uma boa gordura. Ele aparentemente é mais saudável, mas quando vou pesquisar aos ingredientes, ele tem mais aditivos que me vão prejudicar a flora intestinal, por exemplo. Portanto, por isso é que a literacia alimentar é uma ferramenta importantíssima. A OMS já anda a pedir isto há algum tempo, mas lançou agora um documento muito interessante em abril de 2022, agora, pronto, é muito, muito recente, a dizer, atenção, que nós temos um objetivo a cumprir até 2030. E entre 2022 e 2030, o consumidor tem que ser educado em segurança alimentar. E isso passa por alimentar e nutricional, passa por saber interpretar melhor os alimentos, porque a vida alimentar há 40 anos era de facto muito mais fácil, não é? Quando nós dizíamos, mas de antes um frango, só que de antes um frango era produzido atrás de casa, ou pela vizinha. Hoje um frango às vezes fala mais línguas do que eu, não é? Porque ele já andou por não sei quantos sítios. Os seus alimentos já vieram de vários países. Hoje o sistema é tão global, temos tantos intervenientes, há tanta possibilidade de fraude, que tem aumentado muito agora durante a pandemia. Saiu um relatório sobre a fraude de 2021 que disparou durante a pandemia e prevê-se que vai continuar a aumentar. E, portanto, nós consumidores, de facto, se me perguntasse assim, então, qual é assim a regra que nós devemos ter? Local, sazonal, proximidade, é voltar aos básicos. No fundo, isto não é assim tão difícil. É voltarmos, recordarmos das práticas que os nossos pais e avós tinham há 40 anos, adaptadas à nossa nova realidade, porque hoje vivemos muito mais nas cidades do que nos campos, não é? Na aldeia, basicamente. Mas talvez fosse útil também arranjarmos um talhão, termos um quintalinho onde pudéssemos plantar para termos a garantia absoluta, por exemplo, de que não há pesticidas, de que os aditivos colocados na terra são naturais e que provavelmente esse adubo é um adubo controlado por nós. E falamos de barriga cheia, porque vivemos na União Europeia onde existe imenso controle. Nós, por um lado, estamos preocupados com aquilo que trazemos para a nossa mesa, mas, por outro, temos a garantia de que a probabilidade de fraude é menor do que noutras organizações e noutros países. Nós somos uns sortudos. No meio deste sistema, nós somos uns sortudos em estar na Europa, porque os alimentos têm que cumprir a legislação de cá quando são produzidos e quando entram também. Quando é que começamos aqui a abrir brechas? Quando nós temos, por exemplo, a direção da CAP
da Confederação de Agricultores, a dizer que, atenção, se nós não temos cereais suficientes, vamos ter que reduzir os nossos critérios de legislação alimentar e abrir as portas porque não vamos morrer à fome e vamos ter que ir buscar matérias-primas a zonas do mundo que não cumpriram a legislação nem implementaram os sistemas que nós implementamos. E é nesta altura que, para mim, eu começo logo a ficar preocupada, porque então andámos aqui durante várias décadas a construir legislação e, de certa forma, a sufocar muitos dos agricultores e das pessoas que produziam na Europa com legislação, porque temos que ter segurança alimentar. E agora, de repente, afinal temos que dar de comer a todas estas pessoas, portanto vamos lá esquecer um bocadinho a segurança alimentar. E isto deixa-me aqui assim um bocadinho preocupada, porque eu compreendo, por um lado eu tenho que satisfazer a necessidade, mas eu não posso colocar de parte todas as leis que implementei nos últimos 30 anos, senão o que é que eu andei aqui a fazer durante 30 anos? Sim, isso também me remete para uma outra pergunta que se prende com a quantidade de alimentos que individualmente andamos a ingerir. Provavelmente, esta também pode ser a oportunidade de ouro para que nós passemos a ingerir menos calorias do que aquelas que andámos a ingerir nos últimos 30 ou 40 anos. Concordo plenamente. Eu conheci o jejum intermitente, que agora está novamente em voga, através de um livro muito interessante que se chama A Enzima Prodigiosa. E o autor do livro era um especialista em cancro do cólon. Como o meu pai tinha falecido de cancro do cólon, aquilo foi para mim assim, ok, deixa-me cá explorar melhor estes livros e este conceito e tudo mais. E a partir dali percebi que ele recomendava de facto o jejum intermitente. Depois, quando fui viver para o Dubai, percebi que as pessoas durante o Ramadão, de facto, passavam muitas horas sem comer. E no final dos 30 dias de Ramadão, elas fazem sempre um check-up. E tinham sempre níveis fabulosos de colesterol, portanto, todos os seus parâmetros laboratoriais eram sempre muito bons e libertavam peso. E então, às vezes, até havia muçulmanos que estavam casados com não muçulmanos europeus e os europeus acabavam por cumprir o Ramadão porque percebiam que havia ali um benefício de saúde. E eu comecei a perceber, espera lá, juntando esta informação do livro, que na altura ainda não se falava como se fala hoje, nem havia tantos livros como temos hoje de jejum intermitente, há informação que é milenar, que é fazer jejum, por uma razão religiosa, mas é jejum, eu comecei a perceber, então para lá, deve haver um benefício. Foi quando eu comecei a implementar isso mais a sério na minha vida. E a grande verdade é que eu sou um bom garfo, eu gosto de comer, mas nós somos animais de hábitos e eu hoje não como um terço daquilo que eu comia. E sinto-me mais leve, com muito mais destreza mental, não tenho aquela sensação que às vezes temos, os ingleses têm um termo muito giro, que é foggy brain, ou brain fog, qualquer coisa assim do género, que é tipo, parece que estamos cansados mentalmente, há ali qualquer coisa assim deste género. E a clareza mental é para mim uma coisa extraordinária. E depois a eliminação de toxinas, nós não precisamos de comer tanto. Eu acredito que a obesidade que nós temos, que é uma globosidade atualmente, é resultado destes 40 anos, mas na minha modesta opinião, também da depressão e da tristeza mundial que se vive. E as pessoas comem não por fome, não por fome física, mas por fome emocional. Mas talvez... também provavelmente porque os apelos são para que as pessoas comam. Sim. Porque a busca da felicidade por aquilo que nos é introduzido por via da publicidade é que se queres ser feliz tens que comer este produto A, este produto B, este produto C, até para seres trending, para estares na moda, tens de comer determinados alimentos. Ora, isso não quer dizer na prática que nós estejamos a alimentar-nos melhor, provavelmente estamos a viciar o nosso corpo num determinado tipo de alimentos. Ai, Jorge, tu és tão inteligente nisto. Então, a grande verdade, é verdade, porque quando eu pergunto aos meus alunos como é que vocês fizeram a vossa educação alimentar, além da roda dos alimentos, onde é que aprenderam? Quando as pessoas não são desta área, as pessoas ficam, pois realmente parámos de aprender ali na roda dos alimentos, não muito mais. A nossa educação alimentar, enquanto população, é feita em frente a uma televisão, através de um marketing alimentar, cuja educação é altamente patrocinada e tendenciosa. E atenção que eu adoro os meus colegas do marketing alimentar, porque acho que eles, quando eu digo adoro, é porque eles são inteligentes no trabalho que fazem. Tu tocaste num ponto extremamente importante, que é a felicidade, ou seja, cá está.
a depressão, o sentir-me insuficiente, o sentir-me outsider, ou seja, eu, para pertencer a um grupo de pessoas felizes preciso de beber aquela bebida, eu preciso de comer aquele alimento, além do facto de termos alimentos disponíveis 24 horas por dia, certo? Coisa que não tínhamos há 40 anos e que há partes do mundo que ainda não temos. Na aldeia onde eu cresci, se eu quiser encomendar comida online, ninguém lá vai entregar comida. Portanto, se eu tiver fome à meia-noite, eu vou ter que cozinhar. Portanto, não há disponibilidade que existe se eu estiver em Lisboa, Porto ou numa cidade que me permita ir ao iPhone e fazer uma encomenda online. Quando eu tenho disponibilidade de comida 24 horas por dia, ela é colocada à minha frente, eu estou constantemente a ser incentivada a comer. Depois, os nossos ritmos circadianos, nós antes acordávamos, comíamos e depois com o pôr do sol tínhamos sono, íamos para a cama. Hoje temos a ativação da luz, ou seja, nós falamos, eu falei muito disto no meu segundo livro, A Roda da Felicidade, porque nós estamos constantemente a consumir não só comida menos saudável e menos nutritiva, como também consumimos luz de fraca qualidade. Nós consumimos muita luz artificial, faz com que eu esteja, cá está a ser ativado, o meu cérebro está a ser ativado mais horas, é um bocadinho, não é? Como alguns animais que são preparados e têm luz o dia todo para estar a produzir mais. Aqui é exatamente o mesmo com o ser humano. Se eu tiver mais horas de luz natural e depois prolongar com luz artificial, eu vou comer mais horas durante o meu dia. Se eu tiver facilidade de acesso, tudo isto está combinado de forma e conjugado de forma a que eu acho que me estão a facilitar a vida, porque agora não preciso de cozinhar à meia-noite, se sair do meu trabalho à meia-noite, mas na verdade eu estou a cair aqui, e passo esta expressão, mas é um bocado verdade, numa armadilha. Mas não é tudo legal, claro que é tudo legal, mas eu estou a ser seduzida e deixo-me seduzir. Porquê? Porque a minha autoestima está em baixo, porque eu estou cansada e porque eu me sinto insuficiente com muita frequência. E grande parte desses alimentos até são os mais baratos e são aqueles que nos saciam com mais facilidade. E a facilidade é quase a chave para esta nossa conversa, porque nós estamos cada vez mais comodistas, portanto, tudo aquilo que não nos der trabalho e que nos conseguir permitir uma felicidade instantânea, tanto melhor, não é? Correto. Então, nos últimos 40 anos, tudo mudou. Ali nos anos 80, quando a indústria, final dos anos 70, nos Estados Unidos, quando a indústria dos cereais percebeu que as mulheres gostariam de sair de casa e ir ganhar o seu próprio ordenado ali em Nova Iorque, eles perceberam, começaram a esfregar as mãos e pensaram, olha, está aqui uma boa oportunidade, porque as mães já não querem sair de casa para ir para o trabalho, e os cereais era a maravilha, não é? Porque não tinham que ter todo aquele tempo. Então, primeiro veio a indústria dos cereais e trouxe-nos o quê? Conveniência matinal. Depois começou a ver o quê? A parte também dos cozinhados e dos ultracongelados, pré-cozinhado ultracongelado. Então eu venho do trabalho, tiro do congelador e meto no micro-ondas, já toda uma indústria. Claro que, e atenção que eu vendi durante muito tempo e tive fábricas de pré-cozinhados e ultracongelados, e portanto sei exatamente como é que isto funciona. E estes produtos vendem sempre muito bem. Porquê? Eu estou a vender, mais uma vez, conveniência. Estou a poupar tempo a alguém. Depois vieram a história dos restaurantes e do takeaway, ao ponto que chegámos que eu hoje quero um café e posso encomendar e daqui a uns minutos tenho um café na minha secretária. Portanto, conveniência, conveniência, conveniência. E o que eu costumo dizer nos meus cursos é isto: a conveniência não é sinónimo de saúde. Eu fiz um pacto com a indústria, que foi, eu dou-vos o meu corpo e a minha saúde, vocês tomam conta disto e poupam-me tempo. E foi isto que nós fizemos durante 40 anos, à espera que o governo tomasse conta de toda a legislação e que a indústria fosse sempre honesta. Só que quando eu digo indústria, e nós acusamos muito a indústria, eu falo das grandes multinacionais, porque o pequeno industrial e a grande maioria são pequenas e médias empresas que cumprem a legislação. Agora, quem manda fazer a legislação, aí são contas de outro rosário, existem anos de estudos e, enfim, alguns grupos de trabalho que se dedicam a isso e a perceber se existe aqui conflito de interesses ou não, existem várias provas que sim, que existe algum conflito de interesses. Oh, Suzete, mas não estamos aqui a diabolizar os ultracongelados nem os pré-cozinhados. Não, de todo. Talvez aquilo que tínhamos que dizer é, por favor, não os utilize todos os dias, não é? Eu adoro quando não tenho tempo, não posso é fazer isso
o meu jantar diário, É não é? rule, não é? Regra, regra. Exato, não posso fazer isso. Claro que os cereais, se eu estiver a correr, um takeaway, isso é tudo ótimo. Agora, eu não posso estar constantemente, todos os dias, a comer comida encomendada. Isso não pode acontecer, porque eu tenho que entender que o restaurante tem que ser rentável e cumpre a legislação, mas ele tem que colocar aditivos, intensificadores de sabor. O alimento tem que ser sexy, tem que ser apelativo, senão o restaurante fecha as portas. Nenhuma avó quer servir aos seus netos um bolo que nenhum deles lhe pega. O mesmo acontece com a indústria, portanto, e com o setor da restauração. Claro que tem tentado melhorar, mas ele tem que continuar a ser sexy, mas tem que ser tudo saudável. Eu às vezes também me apetece um doce e uma batata frita, caramba, portanto não acabem com isso, porque nós tantas temos uma ditadura alimentar Sim, mas e não é nós temos uma saudável. responsabilidade individual da qual não podemos fugir, porque não chega só a atribuir responsabilidades à fortíssima publicidade que nos invade, ao marketing que é cada vez mais sagaz, temos também que saber ser reguladores da nossa atitude, não é? Daí essa tal literacia de que falavas. É por isso que eu digo que a minha dieta favorita, eu estudei mais de 100 dietas a nível mundial, a minha dieta favorita é a dieta do autoconhecimento alimentar. Eu tenho que conhecer-me, desenvolvimento pessoal e perceber qual é a relação dos alimentos comigo e com o meu corpo, comigo enquanto emoções e comigo enquanto meu corpo. Porque a grande verdade é que as pessoas, mas a culpa é da indústria. E eu venho da indústria, eu sou uma mulher da indústria. Mas como é que a culpa é só da indústria? Se eu vou ao mesmo supermercado que você, tu vais ao mesmo supermercado. Portanto, nós temos amigos que vamos todos aos mesmos sítios. Então, porque é que uns trazem coisas que sabem que não lhes fazem bem e comem aquilo todos os dias e outros sabem fazer escolhas inteligentes? Portanto, a culpa não é do supermercado. Porque se amanhã de manhã todos nós só comprarmos coisas altamente saudáveis, e o saudável de cada um varia, mas pronto, ok? Imagina coisas com menos açúcar, com menos gorduras hidrogenadas, portanto, vamos imaginar que amanhã de manhã. Há senso comum ainda, as pessoas ainda têm uma noção do que é mais saudável do que é menos saudável. Exatamente. Portanto, amanhã de manhã todos queremos ser mais saudáveis. No dia seguinte o supermercado tem lá, quer dizer, tem que haver aqui um tempo de adaptação, mas o Sim. supermercado tem, que ele está lá para vender. Ele vende por centímetro quadrado de prateleira e obviamente que vai colocar na prateleira aquilo que mais roda. Portanto, a culpa também não é só do supermercado. Nós temos a nossa responsabilidade individual, mas é muito fácil, mas isto também serve na vida, não é, Jorge? É muito fácil, é nos relacionamentos, é em tudo, é muito fácil pôr a culpa no outro, porque isso alivia-me a minha responsabilidade. Mas não é verdade, não é real, não é ser adulto. Eu tenho que perceber onde é que começa a minha responsabilidade e onde é que termina. E a indústria está aí para todos. Da mesma maneira que existem uma série de coisas, enfim, existem uma série de drogas e coisas do género e nós não temos todos que as experimentar. Eu nunca as experimentei. No entanto, elas existem. Vai lá quem quer. Portanto, e há quem volte. A questão aqui é exatamente a mesma coisa. Um dia, numa entrevista, até porque no primeiro livro, Sabe o que anda a comer, eu disse que nós vamos ao supermercado comprar doenças a prestações. E isto chocou algumas pessoas. Mas a grande verdade é que eu também posso ir ao supermercado comprar saúde a prestações. Depende da escolha que eu trago. Eu só tenho que saber ter a minha literacia, fazer o meu investimento. A pergunta é, quando foi a última vez que eu parei para estudar sobre alimentos? Porque os alimentos de há 40 anos não são os de hoje. Mudou tudo completamente. Tem o mesmo nome, mas não são os mesmos alimentos. Suzete, vamos a uma outra tragédia, que é a tragédia do poder de compra. Porque nós Sim, também temos de reconhecer, como consumidores, que quando vamos à procura dos alimentos mais saudáveis, em comparação com os alimentos que têm conservantes, que são pré-cozinhados, que são ultracongelados, que inclusivamente fazem com que nós apenas utilizemos o micro-ondas num curto espaço de tempo logo, não usamos forno, não usamos gás, não consumimos eletricidade que consumimos no micro-ondas é muito diminuta, quando comparada com os outros eletrodomésticos, de repente estamos também aqui a tocar na capacidade económica de cada família e de cada indivíduo. E isto também não pode ser esquecido quando falamos em alimentação, não é? não.
E obrigada por isso. Eu gosto muito de ir para o supermercado. Eu comecei a minha carreira a auditar matadores e hipermercados e eu gosto muito de ir para lá e observar o comportamento das pessoas, até porque faz também parte do meu trabalho. E eu fico muito triste quando percebo que efetivamente uma pessoa que ganha um ordenado mínimo, um casal que tem um ordenado mínimo e tem 2 filhos, é de facto encaminhado para um local sem saída, que são aqueles alimentos abaixo dos 99 cêntimos e que eu, como com experiência de indústria alimentar, eu sei que para produzir aquele alimento, já com IVA, e às vezes há alimentos com IVA de 6% ou de 23%, depende, já com a embalagem, com o transporte, com a margem de supermercado que nunca é pequena, com todos os impostos envolvidos, ou seja, sobra uma coisa muito pequenina para comprar a matéria-prima. Então, eu não posso esperar que dali, com uma percentagem muito pequenina, eu consiga comprar as matérias-primas mais nobres, porque eu não vou conseguir comprá-las, não há milagres. E aí a culpa nem é da indústria, é do próprio sistema em que as pessoas têm estes ordenados muito baixos e que são, obviamente, encaminhadas para ali. No entanto, a grande verdade, também é importante dizer isto, os brócolos não têm campanhas promocionais, não há nenhum diretor de marketing para brócolos, não há nenhum diretor de marketing para maçãs, nem para ervilhas, nem para coisas deste género. Portanto, eu posso ir, e fica aqui um conselho, as pessoas têm muitas reticências em relação aos vegetais congelados e eu gosto muito de vegetais congelados. E porquê? E as pessoas às vezes não sabem disto. Os vegetais, quando são ultracongelados, que é o termo que nós usamos na indústria, quando são ultracongelados, eles são apanhados no seu ponto máximo de maturação. E depois vão para a fábrica, são lavados, há todo aquele tratamento e são imediatamente ultracongelados. Enquanto às vezes um fresco tem que ser apanhado, isto acontece também com a fruta, tem que ser apanhado antes da maturação, antes de atingir o grau Brix, que é o grau de doçura. Para quê? Para aguentar o transporte, para depois chegar às nossas casas e às vezes já chega para lá de Bagdá, não é? Um congelado não acontece isso. Para além de que é mais barato e foi apanhado no seu ponto máximo de maturação, que é ótimo a nível nutricional. Eu só tenho que ter a certeza que quando compro vou ver se está ou não cheio de cristais de gelo, porque os cristais não enganam e se tiver cristais de gelo vai-me dizer que aquilo andou ali a congelar e descongelar. É a única coisa que eu tenho que ter em atenção. Por exemplo, os frutos vermelhos são muito caros frescos, mas se eu os comprar ultra congelados, eles já são mais acessíveis, não é? Portanto, e os vegetais é uma das coisas que nós temos que ter nos nossos pratos. As frutas também. Se eu não tenho dinheiro para uma coisa, eu vou comprar vegetais, porque às vezes as pessoas dizem, eu não tenho dinheiro para isso, mas tem o carrinho cheio de batatas fritas, que não custa menos 99 cêntimos e que não tem nenhum benefício nutricional, zero. E com esse dinheiro eu podia comprar uma verdura ultra congelada. Para não parecer prepotente este rol de conselhos, podíamos aqui incluir provavelmente a sopa. Dirão alguns daqueles que nos veem que nós falamos de barriga cheia, não é? E que temos hipótese económica de comprar aquilo que nos apetece. Mas o que é certo é que a sopa, durante muito tempo, foi o alimento de ricos e pobres. Olha, eu às vezes falo muito apaixonada e as pessoas podem entender isso como prepotente. Eu sou filha de agricultores, nasci do campo. Eu, quando compro fruta ou compro qualquer alimento, eu não, apesar de ter felizmente dinheiro para o comprar, às vezes não compro, porque sei que está ali muito dinheiro de comissões. Então não compro, eu não alimento aquela cadeia de valor. Eu compro maçãs, eu compro batatas, eu faço a minha sopa de raiz, eu vou mesmo à procura dos alimentos o mais frescos possível. Eu não compro sopa, muito rara, só se chegar muito atrasada à casa, mas de um modo geral eu tenho quase sempre sopa em casa, eu faço a minha cozinha, imagina uma lasanha de berinjela e está ultra congelada, congelo em casa e depois, ou seja, eu faço a minha preparação e uso ingredientes baratos. Às vezes os meus amigos até dizem, eu até achava que tu usavas coisas caras e quem compra produtos mais processados acaba por gastar mais dinheiro do que quem faz de raiz, porque cá está, os alimentos base, da cesta base, eles são acessíveis, eles estão muito mais caros, mas continuam a ser mais acessíveis. O que me podem dizer é assim, isso é tudo muito bonito, mas eu chego a casa às 9 da noite e não tenho tempo para nada. E o único dia que me sobra da semana é o domingo,
e tenho que passar a roupa e organizar a semana e não tenho tempo. Eu compreendo tudo isso e, de facto, a vida em Portugal não é fácil e a vida da mulher portuguesa não é fácil e vejo isso, porque vivi outra realidade noutro país. Mas as pessoas que eu conheço à minha volta que compram mais pizzas, mais alimentos ultracongelados, quando eu digo mais é com muita frequência à semana, não é? Portanto, várias vezes durante a semana, são as que têm mais problemas de controlar o peso, mais depressão, ou seja, mais dificuldade em dormir, porque depois todos estes alimentos, eu coloco lá aditivos, eu coloco lá aditivos porque eu tenho que os conservar e tenho um plafond para produzir aquele alimento. Okay? Ele não pode ser mais caro que aquilo e tem que ter uma determinada validade e tem que ter uma cor e um sabor, senão a pessoa não o compra. Mas eu não estou a dizer a ninguém que tem que o comprar todos os dias. É para de vez em quando. E essa indústria pode continuar a acontecer, porque eu quero comer uma pizza de vez em quando. Não sei se, apesar de a fazer em casa, mais uma coisa. Também se pode Faço. fazer, também se pode Exato. fazer. Bom, se te pedisse para tu fazeres uma pequenina lista de alimentos que devemos comprar, tendo este binómio qualidade e preço em consideração, o que é que me recomendavas? Eu vou tomando nota. Ok. Olha, os básicos de uma sopa, cebola, alho, já agora, para quem nos está a ouvir, nunca misturar a cebola com as batatas, porque quando juntamos a cebola e a batata vai ajudar a grelar e estamos a fazer desperdício alimentar. Cebola, batata, alho francês, que é um excelente pré-biótico, porque cá está a flora intestinal, é importante. As couves, nós temos couve portuguesa, que é uma coisa que, enfim, não se fala muito. Por exemplo, a cavala, é um peixe que é muito rico em ômegas e nós vamos muito para o salmão, porque tem gorduras boas, mas o salmão, de um modo geral, vem de sítios que vêm com muitas dioxinas e nós temos na nossa costa a nossa cavala, que é muito mais barata. Pode ser Eu, de eu conserva também. também pode ser de conserva, sim. E que é ótimo, não é? Mas imagina, eu posso trazer uma cavala por acaso já não compro cavala para aí há uns 2 meses, 1 euro e tal, 2 euros, e é gordinha, não é? Portanto, é só, nós podemos ir buscar outras alternativas do que ir sempre aos mesmos. Porquê? Porque existe toda uma indústria da Noruega a patrocinar o consumo do salmão. Porque existe estas indústrias, eu vou a feiras internacionais de alimentos, existem as feiras da moda, fashion, não é? Tipo Milão Fashion Week e por aí fora, e existem as feiras de alimentos. Eu qualquer dia vou começar a partilhar as idas às feiras de alimentos, porque acho que é uma coisa gira, onde todos os fornecedores do mundo, todos os produtores se encontram, e é muito giro ver as associações de carne de picanha do Brasil e todo o patrocínio e o marketing que existe à volta daquilo e os nutricionistas à volta daquilo. O mesmo acontece com depois a narrativa dos benefícios do salmão. Nós temos que pensar que por detrás de todo o tipo de indústrias existe sempre depois uma narrativa para que ele seja o alimento mais apetecível e vai chegar ao consumidor, porque é aquele que está nas prateleiras do supermercado, o que melhor marketing teve, a melhor equipe, porque naturalmente é assim que funciona, mas eu não preciso ir só pelas escolhas, e falei do exemplo da cavala, uma lata de atum, não é? Quem é que em momentos apertados não come uma lata de atum? Agora, claro que eu não aconselharia a comer atum mais do que 1, 2 vezes por semana, devido à quantidade de mercúrio que nós já sabemos que o atum tem. Ainda não é uma recomendação portuguesa, será eventualmente, está a ser revista em Espanha, já se fala sobre isso, em Portugal está a ser visto. Portanto, o atum, a cavala, ou seja, irmos procurar outras partes, imagina, do bacalhau um Carnes bocadinho mais não. baratas. Sim, carnes também, sim, eu não sou de nenhuma. Imagina, eu vou procurar um frango, mas aí se calhar eu já vou procurar um frango que não teve 18 ou 20 dias de vida. Eu vou tentar comer menos vezes, mas um frango que teve 50 ou 60 dias de vida. E cá está, é a literacia do consumidor. Eu como menos, mas eu como melhor. Os cereais, eu posso ir para vários cereais e os cereais posso comprá-los já enlatados ou já em vidro, se puderem, comprem em vidro, por uma questão de plásticos e porque o vidro é sempre o melhor material, se não, ok. As conservas, as leguminosas, se nós formos ali à zona da mercearia, aquela tecnologia que é a tecnologia dos enlatados permite-me ter alimentos baratos e saudáveis, nutricionalmente interessantes.
Agora, se eu for muito para a zona dos ultracongelados, eu posso ir comprar aos ultracongelados alimentos mais inteiros, não sei se me faço entender. Quando eles já são muito um resultado de várias misturas de ingredientes, a própria tecnologia é mais cara. Então o produto final vai ser um bocadinho mais caro. Às vezes até a própria embalagem é muito cara. Eu recordo-me o plástico, o tipo de tinta que nós temos que usar, o tipo de autocolante para a etiqueta, é tudo mais caro. Então, se eu tiver um embalamento simples, uns filetes de pescado ultracongelados, por exemplo, não é? Portanto, há coisas, entro no supermercado, vou à zona dos, ou seja, congelados, o que é mais simples aqui, não é? Os filetes, coisinhas do género. Mas se eu for para aqueles panados que nós todos conhecemos, que já são um bocadinho mais caros, que já passou por mais processos. Eu posso fazer isso em casa. Misturo um ovo, não é? Com aquilo e faço aquilo em casa. E não Já estava a tenho ficar aditivos. triste não incluires os ovos nesta lista, peço desculpa. Não, tudo bem. Os ovos, cá está. Se eu puder comprar ovos ou seja, mais próximos do biológico, melhor. No entanto, se eu não puder, também está tudo bem. Às vezes as pessoas dizem, então, mas e as frutas estão cheias de pesticidas? Olha, se eu não comer muitos alimentos ultra transformados, que estão normalmente com mais aditivos, a minha flora, a minha microbiota, o meu exército vai estar tão bem de saúde que vai conseguir dar conta dos pesticidas, também desde que eu não ando ali a banhar-me em pesticidas, não é? Mas aquela ideia, não, vou ter que consumir tudo biológico. Claro que o biológico não são só a questão dos pesticidas, né? A agricultura biodinâmica também tem a ver com o estilo de vida. Portanto, as pessoas às vezes, é só porque... Não, tem a ver com todo um conceito e com o estilo de vida e tudo mais. Se eu não puder, porque a minha carteira não chega lá, está tudo bem. Tá? Portanto, cá está, eu sou do tempo, os meus pais vendiam fruta e nós ganhávamos a vida a vender fruta. Então, se uma maçã caía ao chão, nós comíamos aquela maçã que tinha acabado de cair do chão, porque ela já não era boa para venda, mas estava ótima. Mas, entretanto, por causa das pedrinhas, fica um bocadinho danificada. Portanto, não está lisa para venda, nós não tínhamos autorização para comer as que iam para venda. Isto para dizer que de facto, eu quando olho para os alimentos, se eu puder aproveitar, eu vou aproveitar, mas eu não vou aproveitar uma maçã podre. Isso eu já não vou, porque eu conheço o outro lado da segurança alimentar. E eu tenho é que saber conservar essa maçã. No outro dia, aliás foi ontem, uma senhora disse, eu compro maçãs no supermercado, estão ótimas e chego a casa, estão podres por dentro. Às vezes, elas já dão sinais lá que não estão bem, porque não foram conservadas à temperatura certa. Porque no expositor de venda não está frio, não é? Não está como nos iogurtes. Então, e agora com o calor é mais fácil de acelerar a degradação. Portanto, eu também tenho que escolher e perceber, olha, está numa altura mais quente, se calhar vou ver quase que uma a uma, ou então se calhar vou buscar um alimento que seja mais sazonal. Porque se eu for buscar uma maçã royal nesta altura, ou uma pera roxa ou qualquer coisa do género, ela já foi apanhada em agosto do ano passado, ou setembro do ano passado. Portanto, tudo bem que foi conservada, mas eu já estou quase na nova época. Portanto, dar aqui alguma preferência sempre ao que é sazonal, apesar de eu continuar a comer maçãs e peras. Mas dou, obviamente, preferência ao que é sazonal e local, coisas mais próximas de mim. Outra coisa que eu acho que era interessante as pessoas procurarem. Quem é o apicultor próximo de mim? Não é? As pessoas têm muito medo do mel. Eu posso ir, existe o site que é a Federação de Apicultores, eu posso ir à internet, ligar para lá e dizer, olha, eu gostava de saber qual é o apicultor licenciado aqui à volta. Eu posso fazer o mesmo com um agricultor de produção biológica aqui na minha residência. Está tudo na internet. E se eu for diretamente ao campo, é muito mais barato. E às vezes eles até entregam em nossa casa. Ou seja, de facto existem soluções, mas como é que eu sou bombardeada no dia a dia? Não é o pequeno agricultor que me aparece na televisão à hora do telejornal. São grandes marcas com grande poder económico. E porquê que estas grandes marcas têm grande poder económico? Porque nós vamos lá todos os dias. Se nós começarmos a distribuir o nosso dinheiro, começa a ficar tudo um bocadinho mais equitativo, se é que isso é possível, não é? Mas mais justo, de certa forma. José, os vegetarianos estão mais próximos de ter uma alimentação mais equilibrada e mais cuidada? É polémico. Eu sei.
Isso é muito polémico. Muitas das vezes as pessoas dizem, eu sou vegetariano porque às vezes não é só por uma questão de ética, mas também porque eu sei que tenho menos antibióticos e menos. Pode ter menos antibióticos, mas também tem outro tipo de contaminações e posso-me privar. Eu tenho que ser mais criativa, e isso é possível, obviamente que é possível. Eu, Suzete, não defendo nenhuma dieta em particular. Vou a todas entre aspas, como eu costumo dizer, eu tiro o melhor de cada uma, porque todas têm pontos positivos e pontos menos bons. Todas as dietas têm pontos altos e pontos baixos. Então eu tento tirar e adaptar ao meu momento, à minha fase. Claro que reduzo o consumo de carne, também reduzo o consumo de peixe, proteína animal, não como assim tanto, quanto como tento comer de qualidade, mas às vezes não como, às vezes estou fora de casa, em viagens, não como, mas está tudo bem. Porque quando eu digo isto, tudo as pessoas, mas ela afinal come o quê? Perguntam-me imensas vezes. Eu como tudo. Só que quando eu posso escolher, ou seja, quando está na minha mão, ser eu a produzir o alimento, a ir buscá-lo, eu escolho o melhor, para que o meu organismo consiga aguentar quando eu estou numa situação em que não estou a comer o melhor. Mas ele aguenta porque eu sei compensar de outra forma. É só isso. E cá está, eu não gasto muito dinheiro em alimentação, juro que não gasto. As pessoas podem pensar que não. Eu sou mesmo muito forreta com a alimentação, porque eu conheço os preços da indústria, eu forneci grandes desperdícios, eu conheço as margens, eu conheço o sistema todo. Então, há coisas que eu digo, eu não vou pagar isso. Eu não vou pagar 2 euros ou 3 por 1 quilo de peras, como eu já vi, não vou. Eu às vezes, eu estou nas Caldas e vivo nas Caldas, não é? Quando eu vou a Lisboa e vejo, às vezes vou com amigas ao supermercado e vejo-as a comprar fruta e eu digo, não, tu não vais comprar isso, eu vou trazer de lá e tu depois transferes-me o dinheiro, porque isto já não está em condições. Não, mas está ótima. E perdoem-me as pessoas da cidade, juro, agora perdoem-me, mas eu nasci no campo e cresci com fruta. E eu costumo dizer, olha, nós lá na aldeia dizemos que isso é fruta para lisboetas. Isto não é fruta para... Porquê? Porque é uma fruta sem sabor, é uma fruta que já não está completamente túrgida. Ela, coitadinha, já deu tantas voltas, ela está quase parecida como eu saio de Lisboa e chego à Austrália. Já do outro lado já não sou eu já sou outra coisa qualquer. Ó É um Suzete, e o que bocadinho é que isso. pensas da suplementação alimentar? Porque há também quem defenda que é uma boa forma de nós conseguirmos corresponder com as falhas que os alimentos agora denotam, não é? Eu faço alguma suplementação, só que eu faço alguma suplementação, ou seja, por fases, tipo, olha, durante 2 meses há pessoas que juntam ali 12, 13 suplementos ou mais do que isso. Eu penso assim, olha, agora vou tomar biotina, por exemplo, e estou ali 6 meses, e depois vou tomar um outro tipo de suplemento, e depois vou tomar, ou seja, vou educando, vou de certa, isto para mim às vezes já é um bocadinho intuitivo, eu compreendo que seja importante, mas depois cá está. Quando nós temos toda a gente a comer abacate, o que é que acontece? Temos os cartéis de droga a controlar o abacate. Quando nós temos toda a gente a dizer que o óleo de coco é bom, o que é que acontece? Temos pessoas a falsificar o óleo de coco. Quando começamos todos a dizer, a suplementação aqui é boa, temos a boa e a má. Então eu tenho que começar a estudar um bocadinho de suplementação para também ingerir aquela que é boa. E às vezes aquela que é mais atacada até é melhor, porque ela é muito mais fiscalizada e encontramos marcas às vezes menos conhecidas assim lá ao cantinho, que eu às vezes nem sei, porque alguma suplementação fica ali numa zona cinzenta, nem é farmácia, nem é de GAV, e fica ali assim numa zona muito cinzenta da legislação e depois é fácil passar pelos pingos da chuva. Eu acho que deve ser como tudo, com conta e medida e cada um, ou seja, ter ajuda profissional para chegar a esse caminho. Foge do açúcar. Fujo, porque me incha muito e eu já tenho esta cara de bolacha araúta. E portanto, quando eu como alguma coisa com açúcar, fica tudo na cara. A maioria das mulheres queixa-se das ancas, a mim não, me fica-me nas bochechas, e portanto é assim super imediato, mas claro que gosto de comer eu como, e há alturas em que como um bocadinho. Se não dormir, por exemplo, se eu não dormir as minhas 8 horinhas seguidas, eu sei que na manhã seguinte ou naquele dia vou precisar de mais açúcar. E isto é, mas sou eu e toda a gente, só que às vezes nós não nos apercebemos disso. Se eu não dormir ou não beber água, que eu estou habituada, no dia anterior, água suficiente e ter um bom sono, no dia seguinte eu vou querer comer pizza, batata frita, gelados. Porquê? Como nós, só que tenho que me controlar, cá está, é o autoconhecimento alimentar. Eu tenho essa vontade,
Mas eu penso, não, espera, o estômago está ali a reclamar, não é? Eu digo, não, quem manda aqui sou eu, quem manda no meu corpinho sou eu, portanto vais ficar aí caladinho, vais beber chazinho até ao meio-dia se for preciso, e fui-me habituando, claro que nesta história do jejum intermitente, eu fui fazendo as coisas por fases, tipo, eu hoje faço 16, 18, 20 horas de jejum, se for preciso, mas eu comecei com as 8 normais, depois passei para 9, depois passei para 10, ou seja, não é aquela coisa, às vezes as pessoas ficam assustadas com o jejum porque acham que tem que ir logo para as 16, não, isso é como ir logo para nadar para um sítio sem pé, não é assim que se E se faz. fizerem um bocadinho contas, rapidamente chegam a 12 horas. Porque se, por exemplo, se jantarem às 8 da noite e voltarem a tomar o pequeno almoço às 8 da manhã, estão cumpridas 12 horas. Sim, é simples, não é? Facilmente. Facilmente. Olha, Jorge, há bocadinho perguntaste uma questão de termos um talhão de terra, um bocadinho de. Eu acho isto importante e numa entrevista ao público em 2018, foi das entrevistas também mais partilhadas, as pessoas me disseram: eu nunca tinha pensado neste conceito. Agricultores me disseram isto. Eu disse: se eu tenho o meu dentista e o meu cabeleireiro, porque é que eu não tenho o meu agricultor? E eu acho mesmo que se nós nos aproximarmos dos agricultores, eu conheço N agricultores que abandonaram as pequenas terras porque não tinham ninguém que lhes comprasse. Mas eles têm saudades daquilo. Se fizerem um pacto com 10, 20 clientes da cidade, está tudo bem. E isso é possível e eu não tenho que ter esta dependência. Cá está, com muito menos químicos, com muito menos fertilizantes, com muito menos prejuízo para os solos. É uma agricultura que vai respeitar o solo, que é outra coisa. Quando eu não tenho dinheiro e quando as pessoas vivem do ordenado mínimo, elas alimentam uma indústria que prejudica a saúde dos solos. E a saúde do solo está diretamente relacionada com a saúde do meu sangue. Não é na mesma hora, mas ela vem cá parar. Os fogos que estão a acontecer em Portugal estão a libertar dioxinas. Aquilo que era uma árvore que estava a produzir oxigênio está neste momento a ser destruída e a libertar dioxinas altamente cancerígenas, que vão para a água, para os peixes, para a nossa cadeia alimentar e vão chegar. Eu devia estar no Pinhal a respirar ar puro e agora aquilo vai-me chegar ao sangue porque alguém decidiu, enfim. Pronto. Este é o outro lado, porque às vezes as pessoas perguntam, mas afinal de onde é que vem tanta contaminação? Minério, incineração, os fogos, isto vem tudo que parar depois ao nosso Combustíveis, sangue. os automóveis continuam a andar todos os dias. Deixa-me só perguntar-te o seguinte: o melhor dos alimentos será a água? É porque nós somos 70% de água, portanto, a partida é o mais importante. Só por aí é o mais importante deles todos. E cá está. Eu consigo, e muito, eu e tu, ou seja, há muita gente que consegue jejuar durante várias e várias horas, mas eu preciso de água. Apesar de eu ter convivido com os muçulmanos e estes meus colegas, eles faziam jejum líquido também, portanto não bebem água, e isso para mim já é uma coisa mais difícil, é possível, mas é muito mais difícil, também se educa, mas pronto, nós precisamos efetivamente de água. No entanto, existe água melhor do que outra. Porque depois uma coisa é ser água segura, e nós em Portugal temos água segura. Aliás, a RTP fez um documentário muito giro, da linha da frente, sobre a qualidade da água em Portugal. Muito giro, recomendo a toda a gente que procure na linha da frente, não me recordo honestamente o título do episódio, mas tem a ver com a qualidade da água. Da água que E bebemos, sim. da água que bebemos. E depois acaba a última frase da jornalista: é tudo uma questão de dose. Exatamente. Quando eu digo que é segura, imagina, eu tenho este copo de água. Obviamente que ele tem lá dentro bactérias, que tem lá alguns pesticidas, que tem lá alguns químicos desagradáveis. Mas quando me dizem que a água é segura, o que eles me estão a dizer é que os cientistas chegaram à conclusão que até aquele limite está tudo bem. É tipo assim aquela pessoa que eu digo assim, bem, ela é suportável até este ponto. Eu até vou fingir que não ouço nada e está tudo bem até aqui. Se subir daqui, eu vou ter que abrir a boca. Pronto, é um bocadinho isto. Ou seja, quando se diz que é seguro, não diz que é zero. Quando diz que é sem químicos, sem açúcar, sem glúten, sem metais pesados, se me disserem assim, essa água está sem metais pesados, eu não acredito. Eu, Suzete, não acredito. E o que é que eu estou a querer dizer? O que é que a legislação diz? Olhem, sem pesticidas, sem metais pesados, significa que até este limite não é quantificável. Com a tecnologia que temos hoje, à data de hoje, com a tecnologia que temos, o que está aí é
irrisório. Portanto, ainda não se descobriu nenhuma doença, se beber... Não significa que daqui a 20 anos eu descubra nova tecnologia e diga, olha, afinal, estávamos muito atrasados, porque afinal... Portanto, é exatamente a mesma coisa. Portanto, eu tenho aqui água Kangen. É a água que eu mais gosto de beber e que eu bebo há vários anos. Mas, claro, aqui sim. Aqui eu reconheço que as pessoas me podem dizer, afinal ela gasta dinheiro em alimentos. Afinal, porque a água Kangen é uma água produzida extraída através de uma máquina de eletrólise, de uma tecnologia de 1974 japonesa, e que de facto produz uma água alcalina e com alguns benefícios, que é designada água Kangen, e que eu noto benefícios no meu organismo. Portanto, eu prefiro não ir de férias, e quando fiz o meu investimento, não ir de férias, não fazer algumas coisas e investir na máquina. Não comprar uma determinada roupa. Portanto, tem a ver com... Mas se me disserem, Suzete, mas uma pessoa que tem um ordenado mínimo não consegue. É verdade. Ok? Portanto, não vou estar aqui a dizer o que é que a pessoa pode fazer. A água da torneira. Pronto. Agora, claro que aqui eu vou ter menos cloro do que a água da torneira. Mas aquilo que a legislação diz, ok, ainda é seguro. Não significa, porém, que daqui a 10 anos eu não venha a rever as coisas, porque estes limites estão sempre a ser revistos. Por exemplo, os níveis de cobre nos alimentos. É uma coisa que foi revista agora a semana passada. Até há 10 anos, durante 10 anos estava tudo bem. Agora, que se calhar vamos ter que rever isto em baixa. Portanto, quando me dizem sem glúten, isto também acho que é interessante, quando dizem sem glúten, não é sem. Quando me dizem sem glúten, por exemplo, o que me estão a dizer é tem até 20 ppm, ou seja, até 20 miligramas por quilo de produto. É o mesmo que a pessoa dizer, estou sem dinheiro. A pessoa ainda tem ali um eurito, uns 50 cêntimos, não é? Mas já diz, estou sem dinheiro. Portanto, há ali sempre uns trocos. Aqui é exatamente a mesma coisa. Mas sim, é um excelente alimento e já agora, eu não acredito em superalimentos, porque nenhum deles é perfeito, não é? Há uns que têm vantagens e outros têm desvantagens. E aquela ideia de, este é um superalimento. Um superalimento é aquele que eu podia comer de manhã, tarde e à noite e não me faz mal nenhum e não tem consequência nenhuma. Se eu beber 5 litros de uma vez, eu vou ter que ir para o hospital, porque os meus rins não vão conseguir digerir aquilo tudo, não é? Ok. Suzete, achas que nós, num futuro breve, vamos passar a ser responsabilizados por aquilo que comemos? Ou seja, podemos chegar ao extremo de, feitas as contas, quem consome, se tiver alguma doença derivada da alimentação que pratica, poderá vir a ser prejudicado? Olha, eu não sei se vamos, eu acho que sim, e honestamente, da mesma maneira que eu pago os meus impostos e tu pagas os teus impostos. Então, eu acho que é um bocadinho injusto, e agora vou tocar aqui numa ferida, mas eu acho que é importante também. Eu acho que também temos que elevar as pessoas que cuidam da sua saúde. Eu acho que é muito injusto quando eu tenho uma amiga que me diz: tu és muito esquisita. Tu estás sempre muito. Quando eu digo amiga, não, ou seja, alguém à minha beira que diga qualquer coisa deste género. Tu és muito esquisita, tu tens demasiados cuidados, tu tens não sei o quê, mas depois as pessoas dizem assim: tu tens quase 44 e não pareces. No outro dia estava a fazer um check-up, aquelas coisinhas simples, e o médico diz-me que tenho que fazer devido à doença do meu pai, e o médico diz-me assim: você existe? Com esta idade você existe? Nunca teve um bisturi, nunca teve em nada, você não tem nada, é que não lhe consigo arranjar nada. E eu, ainda bem, também não vim aqui para me arranjar nada. Eu só vim para fazer o check-up para comprovar que está tudo certo. A maioria, não a maioria, mas muitas das pessoas à minha volta, as mesmas que dizem que eu tenho demasiado cuidado, passam a vida em médicos, em problemas, em mais exames, em mais isto e mais aquilo. Então, eu que sou esquisita e atenta, devo de andar a fazer alguma coisa bem, porque eu faço 44 anos, daqui a 2 meses, e o médico diz que não me arranja nada e continuo assim, eu tenho uma péssima herança genética, péssima herança, eu tenho cancro do lado do meu pai, cancro do lado da minha mãe, péssima. Mas eu acredito que eu não serei, ou seja, a minha genética não será o meu destino final, e a epigenética já nos vem dizer isso também. Portanto, eu acredito que as pessoas que tomam conta da sua saúde deveriam ter um benefício fiscal, porque eu consumo menos recursos do hospital. Olha, isto até rima. Mas eu acredito que devia ter, porque eu pago impostos, mas depois vejo estas pessoas que não têm nenhum cuidado com a saúde, que ainda gozam comigo,
E depois usam o dinheiro dos meus impostos para estar constantemente a usar os recursos do hospital e às vezes a abusar desses meses e a achar que o médico ia colocar, ou seja, eu durante 20 anos como o que quero, quando morrer vou deitado, o que não mata engorda, mas ai, que agora estou doente e o senhor doutor tem que me dar aqui um comprimido para corrigir os meus 20 anos de erros. Então, onde é que fica a minha responsabilidade? Então, e aquela pessoa que durante 20 anos andou a tomar conta da sua saúde? De que Então forma é que ela... talvez o mais pedagógico seja beneficiar aqueles que têm cuidado e não prejudicar aqueles que já estão prejudicados, é isso? Sim, eu acho que da mesma maneira que eu tenho, sim, porque eles de certa forma já estão, as pessoas dizem, mas ninguém fica doente porque quer. É verdade, mas essas pessoas disseram durante muitos e muitos anos, quando morrer vou deitado. Eu, o meu pai dizia isto. Eu tenho amigos meus com cancro que eu dizia, cuidado, olha, atenção a isto. Porquê que estás a exagerar? Porquê que já são 3 garrafas de champanhe? Uma não chegava. Vê lá porque... Às vezes aquelas coisas, não é? Nós estamos a dizer, não é que eu seja... Tipo, às vezes olham para mim, não, achas que eu estou a abusar? Puxam por mim, depois eu respondo, claro. Eu sei que se calhar uma garrafita tinha chegado, não é? Também não era preciso chegar à terceira. Mas depois, quando a coisa azeda, ó Suzete, ajuda-me lá, anda-me lá a ajudar a ler os rótulos. E claro que eu vou, mas depois aí custa-me, não é? Porque era preciso ter chegado a este ponto. Foi, falámos disto há 10 anos. Não era preciso, tinhas razão. Pois, mas entretanto passamos. Eu acredito que, e para responder à tua pergunta, se eu não tenho acidentes, o meu seguro automóvel baixa. Então, eu acho que se eu não uso o meu seguro de saúde, nem uso os recursos hospitalares, também acho que deveria ter um benefício fiscal. E lança aqui o desafio, não tem nada, nenhuma ligação à política, mas eu acho que as pessoas deviam ser incentivadas dessa forma, porque talvez pronto, houvesse esse benefício, cá está, ok, então afinal se eu tenho o benefício fiscal, se calhar até vou deixar de comer 2 donuts e só vou comer um, Era ou uma mais um bola de incentivo, Berlim. não é? Era mais um Era mais incentivo. um incentivo, porque a verdade é que ninguém gosta de ter amigos doentes nem perder familiares, porque eu não consigo tapar a boca de um amigo meu, mas depois, quando ele fica doente ou de um familiar, custa-me imenso. Eu fui a cuidadora do meu pai e tenho a certeza que deve haver pessoas que nos estão a ouvir e que eu aos 25 anos devia estar na esplanada com os meus amigos. Estava no início da minha carreira e fui a cuidadora do meu pai, colostomizado. Eu não tinha que ter presenciado aquilo com aquela idade e ele também não teria que ter morrido tão cedo. Mas depois já foi tarde, ou seja, depois as pessoas tentam corrigir tudo muito em cima do joelho, quando na verdade, se calhar, nós devíamos começar antes. Mas quando eu digo isto a alguns médicos, eu tenho alguns amigos médicos, eles dizem, mas também não está assim provado que os alimentos curam tudo. Mas também não está provado o oposto, não é? Portanto, ou seja, nós já sabemos que somos aquilo que comemos e aquilo que absorvemos. Eu acho que mais aquilo que absorvemos, não é? Se é importante a alimentação, no outro dia alguém me dizia, qual é o problema de comer isto? Não está provado que prova cancro. Fiambre. Mas o fiambre tem nitritos. E já está provado que os nitritos têm tendência para provocar cancro. Se já sabemos essa informação, por que é que eu vou comer fiambre todos os dias de manhã? E depois olha-me a incoerência das pessoas. E lamentem quem me está a ouvir, mas eu acho que isto é também um bocadinho um abre-olhos, é um awareness, não é? Tipo um wake up please, tipo despertem. Olha isto, de manhã tenho o meu pão sem glúten, baixo em hidratos de carbono, e depois tenho o meu fiambre de peru, que tem nitritos e nitratos, tenho o meu fiambre de peru e tenho o meu sumo de antioxidantes. Então, é um sumo de antioxidantes porque é ótimo, porque é antioxidantes, mas depois leva ali com os nitritos, que são potencialmente cancerígenos. Todo o santo dia de manhã. Será que eu preciso mesmo de fazer isto? Então eu tenho que observar de que forma é que eu vou acumulando microdoses e nanodoses de químicos que já sabemos que são potencialmente cancerígenos. Vamos eliminar o fiambre? Não, por favor, que eu gosto de comer de vez em quando. Mas é de vez em quando. Para me relembrar da infância, muito de vez em quando. Portanto, Acho que ajudamos qualquer coisa, acho que ajudamos qualquer coisa às pessoas que nos veem nesta conversa. Fico-te muito grato por teres despendido esta hora do teu ocupadíssimo tempo. E feliz fico eu. reencontramos com certeza na Praça da Alegria para continuarmos a conversar sobre literacia alimentar. As dietas ficam para outros departamentos.
Obrigado. Oh, Jorge, eu gosto muito, obrigada, a sério, eu gosto muito de ti. Há uma coisa que eu acho que nunca te disse, eu vou aproveitar para te dizer rapidamente. A primeira vez que eu fui à Praça da Alegria, em dezembro de 2018, foste tu que vinhas cá fora assim no intervalo e que me abriste a porta para eu entrar. E provavelmente não te lembras, mas eu nunca me esqueço porque de repente, olá Jorge, tipo, eu ia para entrar e de repente, ok, foi o Jorge que abriu a porta e houve sempre um carinho muito grande e obrigada pela tua humildade. Eu espero genuinamente que tenhamos conseguido ajudar as pessoas, ou seja, um despertar aqui e acolá, porque a responsabilidade é mesmo nossa. Obrigada de coração, Jorge. Obrigado, um Mesmo, beijinho. adorei. Muito obrigado. Beijinho.